Boa tarde, galera do sétimo ano. Né? Hoje, quarta-feira, temos duas aulas. Ontem nós falamos aí sobre o artesanato e a indústria, né? Coloquei dois videozinhos para ilustrar melhor para vocês. Hoje nós iremos falar, para cá, hoje nós iremos falar da Revolução Industrial, né? Ou seja, o contexto histórico, onde ela aconteceu, como ela aconteceu e as características, né? Ou seja, a Revolução Industrial, ela por si só, ela alterou muito, né, a paisagem humana, tá legal? Então, assim, a gente vai ver um pouquinho disso na página 237, tá legal? Página 237, vocês irão fazer a leitura aí junto comigo. Antes de nós fazermos a leitura da página 237, eu vou colocar para vocês alguns aspectos, né, curiosos da Revolução Industrial. A primeira coisa que a gente tem que saber, que não dá para esquecer, é que a Revolução Industrial ela ocorre na Inglaterra, tá? Então a primeira coisa que nós não podemos deixar de passar é isso, é sabermos que o berço da Revolução Industrial foi a Inglaterra, em meados do século XVIII e início do século XIX, tá legal? Então, eu falei para vocês do artesanato e da indústria, eu gostaria que vocês tivessem uma coisa bem clara, né? O artesanato ele foi o primeiro modo de produção, como nós vimos ontem. A manufatura e a maquinofatura foi o segundo processo, né, de produção. E o terceiro processo de produção é a Revolução Industrial. Né? Ela surge com o objetivo de aumentar a confecção de produtos, né, para suprir aí as necessidades da população. Tá legal? Então isso não podemos esquecer em hipótese nenhuma. Tá legal? Então assim, a Revolução Industrial, professor, o que que foi? Eu coloco para vocês que ela foi o período de grande desenvolvimento tecnológico, né, que teve o início, como eu já mencionei, na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII. E aí ela vai, depois da Inglaterra, ela se espalha pelo mundo, causando aí grandes transformações. Tá legal? A Revolução Industrial ela garantiu o que nós chamamos de surgimento da indústria e consolidou também o processo da formação do capitalismo. Tá? Não podemos esquecer esse item também da formação do capitalismo. O nascimento da indústria ele causa grandes transformações na economia mundial. Tá? Então é assim, como no estilo de vida da humanidade, uma vez que o processo de produção ele começa a se acelerar, né, na produção de mercadorias e a exploração também dos recursos extraídos da natureza. Além disso, convém lembrá-los que a Revolução Industrial ela foi responsável por grandes transformações tanto no processo produtivo como nas relações de trabalho. Né? Então a Revolução Industrial ela foi iniciada de uma maneira pioneira lá na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, né? E atribui-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor. Tá claro isso? Lá na Inglaterra é que surge a primeira máquina a vapor, tá? Isso no ano de 1698, ela foi construída por Thomas Newcomen e depois ela foi aperfeiçoada por James Watt em 1765, tá claro? Eu não vou, eu só estou falando isso para que vocês, né, se porventura tiverem alguma curiosidade, para a gente sanar a curiosidade. Na apostila de vocês não tem todos esses detalhes, tá legal? Outra coisa que convém lembrar é que o avanço tecnológico, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para se tem alguém chamando. Só um minutinho, gente. Deixa eu passar um link para a pessoa aqui. A pessoa está me pedindo o link, eu não posso atrasar, né? É,
deixa eu falar para vocês, o avanço tecnológico, né, ele é característico da Revolução Industrial e ele permite aí um grande desenvolvimento do maquinário voltado para a produção têxtil, isso é, produção de roupas. Com isso, uma série de máquinas, né, como a gente chama aí, elas foram criadas para tecer fios. E com essas máquinas era possível tecer aí uma quantidade de fios que manualmente seria necessário a utilização de várias pessoas. Então, já lá no início, né, começa aí o que nós chamamos de substituição do homem, né, pela máquina, tá legal? Então, assim, vamos lá na apostila de vocês, página 237. Então tá lá. Revolução Industrial. O aprimoramento das décadas e o avanço das pesquisas científicas alteraram profundamente o modo de produção a partir do século XVIII. Foi nesse século, na Inglaterra, que importantes invenções e descobertas científicas passaram a ser aplicadas nas atividades industriais e nos meios de transportes. Alguns produtos que antes eram feitos de maneira manual, como vimos aí anteriormente, começaram a ser fabricados por máquinas. A invenção do tear mecânico e de máquinas hidráulicas que funcionam com a força da água em movimento e o vapor, movidas aí pela pressão do vapor de água, alterou as formas de produção de modo tão significativo que esse momento histórico foi denominado Revolução Industrial. Tá? Só um minutinho. Primeiramente em Inglaterra e depois em outros países europeus e depois nos Estados Unidos, a produção artesanal gradualmente foi mecanizada e substituída pela produção industrial. Passou-se a verificar nas fábricas um aumento do controle exercido sobre a mão de obra, que perdeu seu caráter qualificado. Além disso, para aumentar seus ganhos, os empresários industriais, detentores dos meios de produção, passaram a contratar também, né, mulheres e crianças que recebiam menores salários e a adotar turnos de trabalho durante a noite. As jornadas muitas vezes chegavam a 16 horas diárias. A oferta de emprego nas indústrias começou a atrair os moradores do campo que tinham as terras próprias. Muitos passaram a morar nas cidades e a trabalhar nas fábricas, o que contribuiu para o início do processo de urbanização na Europa Ocidental. Então, assim, além de todos os aspectos que o professor já citou, um outro aspecto que foi causado pela Revolução Industrial também foi a urbanização. Na medida que os lugares começam a colocar as indústrias, as pessoas que moram no campo saem do campo para ir morar na onde está sendo instalada essas indústrias. Então, continuando na página lá 238. Muitos historiadores consideram que o surgimento da indústria provocou a maior transformação da história da humanidade desde a invenção da escrita. Evidentemente, a indústria de hoje não é como a daquele tempo. A tecnologia avançou muito e continua se aperfeiçoando. A cada dia surgem novos tipos de indústrias e as que existem estão em permanente aprimoramento, respeitando a tecnologia. Houve também um processo de qualificação de mão de obra em muitos setores industriais e a diminuição da jornada de trabalho, limitadas a um máximo de 8 horas diária na maior parte dos países, e a proibição por legislação nacionais e tratados internacionais de trabalho infantil. Então, a Revolução Industrial ela muda toda a característica, toda a configuração, não só do espaço geográfico, né, como também a relação de trabalho. Tá legal? A relação de trabalho também é um aspecto extremamente importante. E a Revolução Industrial ela teve o dom de mudar. Nós temos aí a atividade 1, que a gente não vai fazer agora, tá? Porque a gente vai primeiro ver lá os tipos de indústrias, né? Só um minutinho, deixa eu acertar aqui, acertar a minha imagem aí. Eu coloquei a imagem para vocês da Revolução Industrial.
E agora eu vou colocar a de, se eu tiver fácil aqui, tipos de indústrias. Professor, como que é tipos de indústria? A indústria, eu coloquei para vocês que é a transformação da matéria-prima em produto. Só que, tem porém, existem, né, mais comum, 3 tipos, tá, de indústria. Tá? Então, esses 3 tipos de indústrias, a indústria ela se subdivide. Né? Nós temos a indústria de produção, que eu vou colocar já já para vocês. Nós temos a indústria de bens de capital e, por último, nós temos a indústria de bens de consumo. Coloquem lá, por gentileza, na página 239, tá? Eu já vou alterar a imagem aqui para que vocês tenham uma noção do que nós estamos falando, tá legal? Então, assim, só um minutinho. Só mudar essa imagem, porque eu tenho uma imagem aqui no computador bacana que fala desse tipo dos tipos de indústria. E além de falar, ele já vem explicando algumas coisinhas, tá? É essa imagem aí que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né? Tá legal? Estejam à vontade para dar uma olhadinha aí com calma. Então foi o que eu falei para vocês. A indústria de bens de produção, ela é a mais, né, digamos assim, a mais fértil, né? Quando eu digo mais fértil, é a que mais vende, né? E aí nós temos as demais, né? Que é a indústria de bens de capital, que ela fabrica máquinas para outras indústrias, ela fabrica ferramentas, equipamentos e lubrificantes. E nós temos aí a última indústria, não menos importante, que é a indústria de bens de consumo. Essa de bens de consumo é a que faz o produto, né, para o consumidor final, ou seja, para nós. Né? Então ela produz produtos não duráveis, semiduráveis e duráveis. Então, por exemplo, um carro. Se eu perguntar um carro pertence a que tipo de indústria? Bens de consumo. Durável, semidurável ou não durável? Durável. Uma camisa pertence a que tipo de indústria? A indústria de bens de consumo. Durável, semidurável ou não durável? No caso aí seria semidurável, né? Ou não durável, tá legal? Vocês podem analisar aí a contento de vocês. Vamos lá, continuando na página 239. Deixa eu explicar esses tipos de indústria. Atualmente existem vários tipos de indústrias. Elas podem ser classificadas com base em vários critérios, mas em geral, o mais utilizado é o que considera a categoria e o destino dos bens produzidos. Aí pede para observar a tabela a seguir, que é um pouquinho disso que eu falei para vocês, né? Setor industrial, indústria de base ou de bens de produção. O que ela produz? Ela fabrica bens e equipamentos para outras indústrias. Então tá lá, matéria-prima beneficiada, máquinas e ferramentas pesadas, ferro, aço, siderúrgicas, né, e minerais, metálicos, metalúrgica, produtos químicos, né, e também ela produz energia. E depois a outra indústria, indústrias de bens intermediários. Essa de bens intermediários é a que nós chamamos aqui na minha tabela como bens de capital, tá? Fabrica peças para industrialização de bens de consumo, indústria de autopeças. E nós temos, por último, a indústria de bens de consumo ou indústria leve. Por que leve, professor? Porque ela fabrica direto para o mercado consumidor, ou seja, para nós, né, para o consumidor final. Elas produzem bens duráveis, como automóveis, que eu já mencionei para vocês, e não duráveis, como alimento e vestuário. Tá legal? Aí nós temos aí algumas imagens, né, que retrata um pouco disso. Vamos lá, página 240. Na 240, tá lá. Neste início do século XXI, graças aos avanços da informática e da robotização, vem com
bem como a disseminação de invenções como a internet e a fibra óptica, assistimos a rápida e sucessivas mudanças na produção industrial. Tudo isso ela tem gerado grande transformação do espaço geográfico. Cada vez mais as indústrias buscam inovação, investem em novas tecnologias, em especial naquele que aumentam sua produtividade e diminuem a quantidade de mão de obra empregada. Isso tem causado problemas com o aumento do desemprego, do consumo, da poluição e desenvolvimento industrial. É o caso da fibra óptica, empregada para transmitir informações, seu baixo custo e sua grande capacidade de transmissão de dados por largas distâncias fazem com que os cabos desse material sejam muito utilizados pelas indústrias, especialmente de telecomunicações. E aí está um exemplo aqui, até uma curiosidade para quem gosta, né? Você sabia? Cabos e fibra óptica ligam Fortaleza do Ceará a outros continentes? Olha que interessante, pouca gente sabe, mas a fibra óptica ela consegue ligar o Ceará a outros continentes. Então tá lá. Cidade na América Latina com maior quantidade de cabos submarinos de fibra óptica, Fortaleza continua atraindo a atenção das empresas que atuam no setor de tecnologia, que é TI, e caminha para se tornar um centro de BUB, que é comunicação digital da região. A expectativa da prefeitura é que o número de cabos ligando a capital cearense à América do Norte, América Central, África e Europa suba para 13 em 5 anos. Então os cearenses vão ganhar dinheiro aí que nem água. Aí depois nós temos a atividade 2, que eu vou deixar um tempinho aí dessa aula para vocês fazerem e volto já já gravando a segunda aula. Tá legal? Volto já já.